Olá, magnífico dia, estamos ao vivo para mais um estudo, para mais um banho nesse conhecimento maravilhoso que a palavra do Senhor nos disponibiliza a cada dia. Quarto dia da semana, final de semana já à vista, uma semana repleta de bênção, repleta de ótimos acontecimentos, de muito trabalho, muito transbordo por aqui, o que nos fortifica e nos capacita a querer buscar sempre mais, sempre o nosso melhor. Aqui a semana está sendo magnífica e eu desejo que a sua também. Durante toda a semana a gente vem compartilhando experiências e onde eu fico muito feliz em ver que por conta de incentivo, por conta de clareza, muitas mulheres vêm se posicionando, vêm reconhecendo em si para que foram criadas e prosperando, assim crescendo, transformando suas realidades, transformando o seu dia a dia, que não é o que você tem ou o que você venha a ter, e sim o que você é, o que você faz com aquilo que transbordam dentro de você todos os dias, incentivando a nossa bebida maravilhosa, que de fato é vida. A gente começa a acompanhar, não só pelos relatos, eu também sinto cabelo melhorando, pele melhorando, bucho diminuindo, ou seja, sem o menor esforço, apenas por se hidratar. Não de forma excessiva, mas na medida certa. Aquelas que estão conseguindo beber os 2 litros, parabéns, continuem assim. O desafio é para a gente se hidratar, E também para alertar aquelas pessoas que fazem medicamentos, principalmente que estão sofrendo com a dengue, que é uma doença que, segundo os noticiários, vem tirando a vida de muitas pessoas pela falta de hidratação. E as pessoas esquecem de beber água, então piora mais o quadro. Então eu comecei o incentivo de beber água, esse movimento, com a intenção de lembrar a vocês o quanto é importante, para todos nós, mas principalmente para aquelas pessoas que estão se tratando, estão tomando medicamentos para amenizar os sintomas da dengue. Então, beber água salva vidas e nos fortalece a cada dia em todos os sentidos. Está trazendo muito bem para muitas mulheres aí, para mim também, e assim a gente continua. Incentive seus parentes a beber água, suas amigas, seus colegas de trabalho, enfim. Água é vida, cura e salva. Durante toda a semana estamos acompanhando pela visão do livro de Mateus, a passagem de Jesus pela terra. Hoje faremos o capítulo 17, que nos traz muitas lições. Aqui a gente estuda os capítulos da Bíblia, E nos livros antigos a gente tira os princípios e as lições que nos direciona a caminharmos conforme a vontade do Senhor, pelos princípios da Bíblia, para nós não nos desviarmos do nosso alvo, para nós a cada dia fortificarmos a nossa fé e continuarmos fazendo com a nossa vida a boa obra do Pai. Então, vamos iniciar. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Bom dia, minha amada Rose. Que a paz e o amor do Senhor estejam sobre você nesse lindo dia. Acabei de começar a leitura. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que disse:
Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A transfiguração foi um momento muito especial. Ali foi o encontro de Jesus com Elias e Moisés, ou seja, 3 gerações diferentes, 2 antes de Jesus. E ali eles se encontraram, né? O pessoal fala muito de quando o passado e o presente se encontram num momento real. E Pedro e Tiago tiveram a oportunidade de visualizar, Pedro, Tiago e João, tiveram a oportunidade de visualizar esse momento que eles ali viveram. A palavra está aqui, eu vou me lembrar já já. O presente e o passado se reunindo, né, num momento único, aí e podendo ser avistado por pessoas normais. Jesus se transfigurou, né? Seu rosto brilhou mais que o sol e suas roupas ficaram brancas como a neve. E pessoas que já tinham passado, profetas, né, que vieram antes de Jesus, estavam ali conversando com ele. E a confirmação foi a voz de Deus Pai, falando que este é meu filho amado em quem tenho prazer. Ouça-no. Então, Pedro, Tiago e João testemunharam esse momento. Cronos e... Ai, a palavra quer vir, mas daqui a pouco eu lembro. Presenciaram esse momento maravilhoso, né? E marcou uma data, porque aquele acontecimento foi a confirmação do que estava por vir, né? A prisão de Jesus, aquele sofrimento todo, a crucificação e a ressuscitação depois, né? Então, esse foi a confirmação que Jesus estava esperando para continuar preparando seus discípulos para o que viria a seguir. Versículo 10. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era acerca de João Batista que eles tinham falado, porque Elias nada mais significa do que aquele que vem para profetizar, né? Aquele que vem preparar o caminho. Então, quando os discípulos perguntaram para Jesus, eles entenderam que João Batista era o Elias que os judeus estavam esperando, mas não o reconheceram. E por não o reconhecerem, assim como fizeram a Jesus, fizeram também a João Batista, o assassinaram. Versículo 14. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem a fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Reunindo-se ele na Galiléia, Jesus lhes disse:
o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram tomados de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, ele respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Jesus lhe disse: então os filhos estão isentos. Mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de um estáter. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu e o teu imposto. Assim a gente encerra o capítulo 17 de hoje. Nesse finalzinho, a gente compreende que naquela época eles tinham um imposto do templo, mais ou menos como se fosse um pedágio, para transitar ali na cidade, no templo, enfim. E uma lição importante aqui que Jesus não quis criar contenda, Ele fez uma pergunta se os impostos eram cobrados dos moradores, dos filhos daquela cidade ou dos visitantes. E ali ficou provado que eram dos visitantes, dos outros, Os filhos estão isentos, ou seja, os filhos, os moradores ali, a eles não era cobrado imposto algum. E voltando a falar da transfiguração, que foi a confirmação do que viria, do sofrimento de Jesus, que a gente vai acompanhar novamente nos próximos capítulos. Já vão logo preparando o coração aí. A gente tira para nós a humildade de Jesus. E também aqui enfatizando a importância da fé, da confiança que a gente precisa ter. Os discípulos conviveram com Jesus os 3 últimos anos da vida dele, e em todo momento Jesus sempre enfatizou a importância da fé. Eles já estavam batizados pelo Espírito Santo, eles já faziam milagres, mas teve aquele demônio que eles não conseguiram exorcizar, tirar do menino, curar o garoto. E Jesus disse que foi por falta de fé. Aí você fala, nossa, eles curaram tanto, eles fizeram o aleijado andar, eles fizeram cegos voltar a ver, tudo pelo poder do Espírito Santo, e ainda assim a fé era pequena, porque aquele determinado demônio eles não conseguiram expulsar. E a gente traz para a nossa realidade exatamente isso. Essa semana foi forte aqui, e acredito que para quem me escuta também, o poder que a fé tem de transformar. Nada nessa vida é obrigado, nada nessa vida é forçado. Ao contrário, quando você começa a sua transformação pessoal na caminhada com Jesus, tudo acontece de forma simples, de forma leve, de forma agradável, sem a menor forçação de barra. Por quê? Porque a cada dia se abastecendo, conhecendo Deus a fundo, sua vontade e vendo o que Jesus passou, o que Jesus nos ensina, de fato a nossa fé, ela é multiplicada diariamente. Coisas que a gente nem sonhava acessar, a gente acessa. E não porque a gente busca, se esforçou, papapá. Não, porque é o resultado da tua caminhada, é o resultado do seu se entregar, é o resultado do seu viver de fato para Cristo. Tem um drive mental que fala assim, para mim, viver é Cristo e o morrer é recompensa. Quando você enxerga a dimensão do que é viver para Cristo, nada te abala nessa terra, nenhuma fase difícil. E eu não estou falando que a gente se torna pedra para não sentir nada, não é isso. Mas é que conforme as coisas vão acontecendo, a presença de Jesus dentro de nós, sobre nós, conosco, em tudo aquilo que a gente se dispõe a realizar é nítida, a gente sente.
Então, poxa, tô sofrendo, tô chorando, mas Deus está comigo. A gente se sente consolado, a gente se sente fortalecido e a gente se sente capaz de vencer qualquer coisa, sabe? A própria palavra diz que Deus nos fez mais que vencedores, né? Tudo que podemos em Deus que nos fortalece. E é exatamente assim que a gente se sente a cada dia, a cada caminhada, a cada jornada, a cada sofrimento, a cada vitória que a gente conquista. A gente sabe que durante todo o tempo Deus esteve ali do nosso lado, nos amparando, nos segurando. Enfim, sabe? Tudo gira em torno dele. Quanto mais a gente desperta e tem essa consciência que de fato tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, a gente é como transfigurar, é como aconteceu aqui com Pedro, Tiago e João, que presenciaram aquele momento maravilhoso. Eu não sei nem qual seria a minha reação se visse, né, aquela reunião acontecendo ali diante dos olhos e ainda ter a oportunidade de ouvir a voz de Deus Pai. É surreal. A Rose disse aqui: fiquei mais serena diante dos problemas que estão surgindo e não explodindo como era. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso. Quando a gente analisa, respira, né? Eu sempre falo isso, dá aquela respirada de Deus, se enche do Espírito Santo, fala: Pai, me ajuda aqui, o que eu tenho que ver, o que eu tenho que fazer, qual é a minha ação. A gente, depois da respirada, tem um mar de possibilidades de como reagir àquela situação. É o que a gente fala também, a gente até brinca aqui, né, eu e você, né, Rose, deixa a vida me levar, que quando a pessoa age por impulso é exatamente esse resultado, é explosão, é um aborrecimento desnecessário, é uma situação que pode piorar quando você pode melhorar, tá na sua mão, né? Que caminho tomar? Se eu for por esse caminho, vai dar um problemão, eu vou falar um monte de coisas desnecessárias e não vai ter resolução. E se eu me calar e apenas observar ou falar minimamente somente o necessário, acaba-se ali, né? Acaba-se ali, não há contenda, eu fico limpinha, fico leve, enfim, é o poder do respirar, é o poder do pensar. Eu vou sempre lembrar desse livro maravilhoso, estou até para relê-lo, para pegar novos códigos. Quem pensa, prospera. Porque só o fato de você dar aquela respirada e pensar antes de falar, antes de agir, né, é o que te traz clareza, é o que te faz pensar. O nosso cérebro, ele é a melhor e a maior máquina que Deus nos deu, né? E quando a gente doutrina, disciplina essa máquina, nós de fato nos tornamos imbatíveis. E eu não estou falando imbatível em termos de força, não. Eu estou falando em termos de acesso à sabedoria, sabe? Acesso a direcionamento, acesso a decisões que de fato te fazem prosperar. Prosperar num relacionamento bom com o teu próximo. Prosperar em ajuda ao teu próximo, seja com aconselhamento, seja com algum dom de ensino que você tenha. Então, tudo que você se dispõe a fazer, pensado, você é certo você prosperar, porque é calculado. Tem outro drive que fala assim, ó, as pessoas não planejam fracassar, elas fracassam porque não planejam. Então, é exatamente isso. Quando a gente para, respira e pensa sobre a situação que a gente está vivendo, sabe, um leque de oportunidades de como agir se abre na nossa mente. Nós temos a oportunidade de fazer aquela escolha assertiva, escolha que vai ajudar o próximo, né, e nos ajudar também. Ontem eu fui levar a Palominha na escola e na volta encontrei com o Senhor. E ontem eu estava usando um vestidão bem grande, né? Aí ele: bom dia, irmã. Eu: bom dia, Mário, tudo bom? Ele: tudo bem, graças a Deus. E eu continuei andando, ele também. Mas ele parou no meio do caminho e começou a falar um monte de coisas da Bíblia, né? Mostrando que ele também era conhecedor da palavra. E eu parei e fiquei escutando ele, numa certa distância, né? E ele falou vários versículos da palavra. Mas a cada versículo que ele falava, ele julgava uma situação da nossa atualidade. A cada versículo que ele proclamava, ele falava uma situação pessoal,
da vida dele, que foi assaltado, que foi enganado, que foi isso, que foi aquilo, e eu fiquei escutando. Aí no final ele, o que a senhora acha? Eu disse assim, eu acho, irmão, que não é o que fazem com a gente, é o que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. Aí ele olhou, abriu o olhão assim pra mim, ele... É verdade, irmão, que Deus abençoe a senhora, o Papai do Céu te abençoe também. Aí ele, ora por mim, eu, pode deixar. E aí eu vim embora. Então, é assim, olha a frequência da pessoa. Não adianta você saber o que está escrito na palavra do Senhor se você não compreende, não usa na sua vida. Você está com a cura, você está com um livro que te ensina, que te dá disciplina e doutrina correta para você ter uma vida justa, honesta e caminhar de acordo com a vontade do Pai. Você só saber não resolve os seus problemas, não transforma a sua vida. O que transforma a sua vida é você aplicar, é você viver de fato pelos princípios do Evangelho. Eu sempre falo aqui que eu não sou aquela pessoa que tem a Bíblia decorada na mente. Por que eu não sou assim? Porque eu procuro tirar os ensinamentos e vivê-los. Se ali está dizendo que eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem, a oportunidade que eu tenho de fazer o bem, por que eu não vou fazer se eu sei que eu não estou fazendo diretamente para o próximo, mas estou agradando o coração do meu Pai que me criou? Então, sabe, não basta só você ler e fulano de tal, capítulo tal, versículo tal, diz, se você não vive aquilo que você está falando. Não adianta, sabe? Você vai ser só um repetidor de uma notícia que você leu que aconteceu 2000 anos atrás ou mais, mas você não vive. Você não tem aquela emoção, sabe? É igual eu falo para vocês aqui. Toda vez que algo me tenta, toda vez que alguma coisa acontece que vem desestabilizar a minha paz, eu penso logo em Jesus. Acaba, corta. É imediato. Então é o você viver, né? No começo da live, a gente aqui falando, eu disse para vocês que tem um drive que me impressiona muito também, que diz que para mim viver é Cristo e o morrer é recompensa. Então, independente do momento que você está vivendo, independente da fase que você está vivenciando ali, está sofrendo, está chorando, mantém os olhos naquele que te criou, que te chamou, que te capacitou a vencer todos os dias. A fé, ela não só move montanhas, mas ela transforma a sua realidade. Aquele que acredita vive milagres. Aquele que acredita prospera. Aquele que acredita, a mente se abre, está sempre prosperando em todas as áreas da sua vida. Aquele que acredita no Senhor, ele compreende que quanto mais sementes ele semeia, mais sementes Papai do Céu dá para ele semear. É a jornada da vida. Aqueles que colocam a sua fé em bens materiais só se atrasam e só se enganam. O nosso tesouro, ele vem do alto. A nossa recompensa vem de Jesus. Quando a gente tem essa concepção, sabe? O que tem aqui embaixo é só uma jornada. É só uma passagem que a gente tem que viver da melhor forma possível. Porque a recompensa maior, aquela desejada, está lá na glória com o Pai. E é isso que a gente busca aqui diariamente. Vou fazer as reflexões aqui dos princípios e as lições para a gente prosperar ainda mais. Gente, hoje é um dia especial, viu? Hoje é um dia magnífico. E a gente só tem que agradecer ao nosso Pai por ele. Vamos lá. Lições e princípios de Mateus, capítulo 17. Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte alto, onde é transfigurado diante deles, com seu rosto brilhando como o sol e suas roupas se tornando brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem e falam com Jesus. Pedro sugere construir 3 tendas, mas uma voz do céu declara: "Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escuta-o." Jesus ordena aos discípulos que não contem a visão a ninguém até que ele ressuscite dos mortos. E explica que Elias já veio na pessoa de João Batista.
Um homem pede a Jesus para curar seu filho possuído por um demônio que os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus repreende a geração incrédula e perversa e expulsa o demônio, curando o menino. Os discípulos perguntam por que não conseguiram expulsá-lo. E Jesus responde que foi por causa da pouca fé deles, ensinando que com fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Jesus novamente prediz sua traição, morte e ressurreição ao terceiro dia. Os discípulos ficam profundamente tristes com a notícia. Os coletores do imposto do templo perguntam a Pedro se Jesus paga o imposto. Jesus discute com Pedro sobre os filhos dos reis estão isentos sobre os impostos, concluindo que estão. Para evitar ofensa, Jesus instrui Pedro a pescar um peixe, dentro do qual encontrará uma moeda suficiente para pagar o imposto para ambos. Resumindo, o capítulo 17 aborda a revelação da divindade de Jesus na transfiguração, a importância da fé genuína e a antecipação da sua morte e ressurreição. A transfiguração confirma Jesus como Filho amado de Deus e é um vislumbre de sua glória celestial. A cura do menino endemoniado enfatiza o poder da fé. Jesus continua a preparar seus discípulos para sua morte iminente e ensina sobre a liberdade dos filhos de Deus, mas também sobre a importância de não causar ofensas desnecessárias. Uau! E é exatamente isso. Quando a gente foca, quando o nosso foco está na fé, quando o nosso foco está em agradar o coração do Pai, quando o nosso foco está em viver uma vida justa, buscando a justiça dos céus, a justiça de Deus, não tem como você não mudar, não se transformar. A Rose deu o testemunho dela aqui, que está ficando mais serena diante das provações que ela vive na sua realidade, no seu dia a dia. Isso é uma transformação, né? O Espírito Santo já está agindo sobre ela. Ela já está tendo controle sobre o seu físico, de como reagir a uma situação controversa, né? Porque nós somos doutrinados a nos autoproteger. Então, às vezes, o próximo fala o mínimo que não desceu bem, não foi agradável aos nossos ouvidos e a gente já está ali se armando para se defender. Quando, na realidade, aquela ofensa pode ser simplesmente um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Quando a gente respira, quando a gente pede, Papai do Céu, me ajuda aqui, a gente identifica a frequência da pessoa. Aquele irmãozinho que eu encontrei ontem na rua, o que ele tentou fazer? Despejar o lixo dele, os problemas dele, que ele quis desabafar. E se eu simplesmente começasse a rebater, igual eu vejo muitos crentes fazer? Vocês já viram que quando... até hoje eu não entendo esse raciocínio, eu não estou julgando ninguém não, tá? É porque nós somos observadores. Então tem coisas que a gente observa e até aprende, E outras a gente retém. Opa, isso aqui não é pra mim não. Enfim, às vezes você vê um cristão se apresentando como cristão, falando da palavra, falando que conhece, e o outro, em vez de concordar, em vez de enaltecer, em vez de ambos se juntarem, para glorificar, não, eles só ficam debatendo, não, mas porque foi assim, mas porque aconteceu assado, mas porque não sei o quê. Gente, não é todo membro do mesmo corpo? Todos não são membros do corpo de Jesus? Então nós temos que nos unir para crescer, não nos unir para ficar discutindo quem sabe mais, quem sabe menos. Cada um é cada um. Somos únicos, não existe ninguém igual a ninguém. Então, sabe, o discernimento de saber ouvir, daquela respirada maravilhosa, você já está ali, vem Senhor, vem, me ajuda, me capacita, me direciona. E tudo o melhor Ele fará. Se eu ficasse debatendo com aquele irmãozinho, mas no capítulo tal, no versículo tal, diz ia adiantar alguma coisa? Eu ia mudar a realidade do irmãozinho? Não. Às vezes a sabedoria é ouvir. E no final ele perguntou, irmã, o que a senhora acha? E eu, depois de escutá-lo, simplesmente falei, irmãozinho, não é o que fazem com a gente,
É o que a gente faz com o que fazem com a gente. Mediante a sabedoria da palavra que ele já carregava com ele. Ele só precisava aplicar o que aprendeu. É o que a gente fala. Ciência é saber. Sabedoria é fazer. Não adianta você saber. Eu sei ler, mas eu não leio. E aí? Adianta saber ler se você não lê? Não. Tem que exercer, tem que praticar. Porque é a partir da sua prática que você cresce. É a partir da sua prática que o Papai do Céu te mostra mais ensinamentos, mais coisas para você aprender, mais coisas para você crescer. Não adianta só você ficar naquele basicão, esperando cair do céu, ou como diz a palavra, Deus proverá, como Deus já proveio, Ele já fez, tá tudo pronto, e é no seu mover que você vai acessar. Sabe uma coisa muito interessante também que eu ia comentar ontem, mas não deu tempo? São aquelas pessoas que você entra numa live de uma pessoa conhecida, né, uma pessoa que está na mídia para pegar conhecimento, né? Eu sigo várias pessoas aí que me ajudam muito a desenvolver o meu emocional, e você vê ali pedido de ajuda, me ajuda, tô com fome, me ajuda, não tenho nada em casa, me ajuda, meus filhos não têm o que comer, me ajuda não sei o que, não sei o que. Aí eu fico, gente, tá precisando de ajuda mesmo? Com o celular na mão, pagando internet? Porque se a minha filha tá passando necessidade, a primeira coisa que eu vou fazer é vender o aparelho para comprar comida. Mas como é que eu vou entrar na internet? Como é que eu vou falar com o povo? A moda antiga? Lembra quando a gente ia de porta em porta se comunicar com aqueles que a gente ama? Lembra quando a gente, na humildade, mãe, me ajuda aqui que eu tô precisando? Não, eu vou pra internet pedir, eu vou mostrar que eu sou humilde. E o seu mover tá aonde? Então, sabe, são certas coisas que a atualidade mostra pra gente que não fazem sentido. Nós sabemos que tem muitas pessoas de verdade passando necessidade. Mas sabemos também que essas pessoas foram doutrinadas a depender. Essa geração foi mal criada. E eu não estou falando mal criada de ser palavrona, não. Foi mal criada por não saber buscar. Foi mal criada por não compreender que é pelo nosso esforço, é pelo nosso mover que nós acessamos o bom, perfeito e agradável do Senhor. Não é pedindo, não. Não é só pedir. Porque a própria palavra nos ensina que se a nossa vontade estiver de acordo, em alinhamento com a vontade do Senhor, tudo o Senhor nos dá. Agora, ficar em casa, como é que o Pablo fala? Os guerreiros do teclado, né? Ficar em casa, só no celular, preciso de ajuda, preciso disso, vai cair do céu, gente? É assim que funciona? Nunca foi assim, nunca será. É pelo nosso esforço, é pela nossa dedicação e principalmente pela nossa intenção. Ela tem que estar alinhada com a do Senhor. Então vamos parar, vamos acordar, vamos tirar a trave da visão, da vista e vamos enxergar. Poxa, eu conversando com uma amada aí, a gente viu o testemunho de um irmão que com R$ 20 fez 400 em horas, não foi nem num dia, gente. Ele pegou R$ 20, foi na Ceasa, naqueles locais que vende bastante verdura, bastante legumes, né, a preço baratinho. Então ele comprou 10 molhos um molho fechado, né, grandão, de cebolinha, outro de salsa, pagou, acho que foi R$ 12 ou 13, enfim. Fez os montinhos lá, né, juntou um no outro, uma cebolinha com a salsa, fez os montinhos lá, né, deu uns 10, 20 molhos, gastou 47 centavos, 50 centavos num monte de sacolinhas para poder guardar as verdurinhas, foi para a porta da estação. O menino gastou menos de R$ 20 e em poucas horas ele quadruplicou o valor do investimento dele. Ou seja, gente, só não faz dinheiro quem não quer. Sai da internet, para de ficar pedindo ajuda do outro que não conhece você, não sabe se você está falando a verdade. Só Deus conhece o coração da gente.
Eu posso chegar aqui e falar, gente, olha, me ajuda que hoje eu tô precisada. Muitos me conhecem, sabem da minha realidade, sabem que eu não minto, mas e os que não me conhecem? Pô, se ela tem dinheiro para pagar a internet, para comprar telefone, por que ela tá passando dificuldade hoje? Você compreende? Então são as nossas ações. Pega a sua fé, se conecta com o Pai e se move. Busca aquilo dentro de você. Eu canso de falar aqui para vocês, eu canso não, eu nunca vou cansar, eu sempre vou repetir que o Papai do Céu deu um dom para cada um de nós. Se tu ainda não descobriu o seu, mergulha aí dentro e busca, porque tá aí. Todos nós temos um dom. Nós temos que descobrir, aperfeiçoar e servir ao próximo com ele. Seja louvando, seja ensinando, seja servindo. De alguma forma, o teu dom serve para servir ao próximo. A Rose disse aqui um bocadinho de coisa. Deixa eu voltar aqui pra gente falar. Até hoje é o que eu mais vejo. Eu estava fazendo exatamente assim, mas um drive mental. Discutindo, né? Não tem necessidade. Mas aí é a jornada. Você, graças a Deus, alcançou esse raciocínio. E é isso, é jornada, é vivência, sabe? É pegar o aprendizado, guardar no coração, compreender primeiramente e depois vivê-lo de fato. As situações, elas vão sempre se jogarem a nossa diante. Tem um ditado aqui no mundo que fala assim: quando a vida te der um limão, faça uma limonada. Né? Então não é o que fazem contigo, é o que tu faz com aquilo que fizeram contigo. Você tem várias opções. Você pode se revoltar, se irar, né? Irai-vos, mas não pequeis. Você pode ouvir, e enquanto você está ouvindo, você está lá: Senhor, me ajuda, me capacita. Tem N situações, tem N caminhos para nós escolhermos o melhor. E quando a gente escolhe o melhor, é prosperidade certa, é bênção, é graça. Fiquei feliz, viu, Rose? Papai do Céu te abençoe, que você continue prosperando na sua jornada aí. Convido vocês para a gente orar, para a gente agradecer por mais esse magnífico dia, por mais esse magnífico estudo, por mais esses magníficos drives que com certeza nos farão crescer muito na nossa caminhada, na nossa jornada, buscando o reino, buscando estar sempre servindo ao Pai. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais esse dia na Sua presença. Gratidão pelo Teu amor, Pai. Gratidão pela Tua proteção. Gratidão pelo Teu direcionamento. Gratidão pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Paizinho, obrigada pelas experiências de caminho. Obrigada pelas pessoas com quem nós nos conectamos diariamente com a Sua permissão, Senhor. Que o Teu Espírito Santo Consolador nos lave, nos renove, nos transforme a sermos de fato canais de bênção, a sermos de fato toda a transformação que a gente busca no próximo, no mundo, sejamos nós de fato luz e sal na terra como o Senhor nos mandou ser. Pai, consagramos o nosso coração a Ti, Pai. A nossa língua, a nossa mente, os nossos ouvidos, Pai, as nossas ações, que tudo que nós viemos a fazer, a falar, a pensar, seja direcionado por Ti, Pai. Todas as nossas ações sejam para edificar a vida do nosso próximo, assim como a nossa mesma. Que todas as nossas palavras sejam para enaltecer o Teu santo nome e agradecer, Pai. Porque mesmo que a gente não veja, o Senhor está sempre cuidando de nós. Obrigada pela restauração de famílias. Obrigada pelas bênçãos e a postura alcançada pelas Tuas filhas amadas, que a cada dia prosperam em conhecimento, em destravar emocional, em acesso a Ti, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo avivamento que Teus filhos amados estão vivendo diariamente nesse país que a gente ama tanto. Pai, te entrego todos os brasileiros, te entrego todas as magníficas, todos os magníficos que estão aí a cada dia se esforçando, buscando e se entregando, Pai. Buscando conhecimento, buscando seu crescimento,
buscando o acesso, Pai, ao Teu bom, ao Teu perfeito e ao Teu agradável. Te agradeço por esse dia, Pai, que está apenas começando, mas é o melhor das nossas vidas. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso, é a nossa fé. A nossa fé nos direciona, a nossa fé nos capacita e nos mostra qual é o caminho que eu tenho que seguir. Tá na dificuldade? Vai para o teu íntimo, fecha a porta do teu quarto e conversa lá com o Senhor. Apresenta, consagra. Eu estava explicando para a Paloma ontem. Ela falou: mãe, o que é consagrar, que a senhora fala tanto? Consagrar é apresentar, né? Senhor, eu te apresento essa situação. Senhor, eu te apresento essa oportunidade. É para eu aceitar. Senhor, eu te consagro este dia, eu te apresento, eu te entrego. Isso é consagrar. E quando você tem a sementinha dele aqui no coração, você sabe que, de fato, qual o caminho correto para você seguir. Eu escutei ontem, acho que foi o Bruno que falou sobre a depressão e ele trouxe uma reflexão simples, sabe, que eu queria tanto ter escutado há uns 30 anos atrás, quando eu também vivia na depressão. Ele falou que a depressão ela surge da revolta. E é exatamente uma grande verdade. Ela fez assim na minha mente, ó. A cada dia eu compartilho um pouco de vocês, né? De como eu venci a depressão, o que eu sofri na época da depressão, para te ajudar também. Aqueles que me ouvem, aqueles que sofrem também com essa maldita doença mental emocional, essa água suja que em determinado momento da vida a gente insiste em cultivar. E a depressão é isso aí. Ela nasce da revolta. Nós vivemos um momento tão difícil, tão doloroso, inaceitável, porque a gente não compreende, aí a gente não aceita e a gente se revolta. A minha depressão vivida por quase 25 anos foi porque eu perdi o meu pai, né? A minha base aqui na Terra, o meu melhor amigo, o meu confidente. Enfim, eu já contei pra vocês. Então eu me revoltei com Deus, com o mundo, com tudo, né? E ali começou a minha jornada de aprendizado. Então, eu até acho que eu compartilhei agora há pouco mesmo um livro, um e-book, um infoproduto, que fala exatamente o que é, as causas e como ressignificar, como se livrar. Muitas mulheres que já acessaram esse e-book já me disseram que estão conseguindo ressignificar os bloqueios, as depressões, identificaram a causa e vem na jornada. Mas é o que eu falo para você. Independente do ensinamento que você esteja seguindo, se você não praticar aquilo que estão te ensinando, você não vai prosperar. Você não vai alcançar o resultado que você deseja. É uma jornada, tudo na vida é aprendizado, gente. Aprendizado, armazenamento e prática. O segredo para toda e qualquer prosperidade: aprendizado, armazenamento e prática. Seja na depressão, seja no caminhar com o Senhor, né? A gente ouve a palavra, compreende a palavra, guarda a palavra e transborda a palavra. A gente não cresce, a nossa vida não é transformada. Então tudo ao nosso redor funciona da mesma forma. Seja depressão, seja ansiedade, seja qualquer outro problema que você não identifique, você tem que buscar informação, tem que conhecer, tem que saber como funciona. Que aí você aprende tudo sobre ele, ressignifica dentro de você e prospera. A Rose disse: aprendendo muito, e se Deus quiser, vou ajudar outras pessoas com seus ensinamentos. Amém. Amém, glória a Deus. É isso, é pegar o que você aprendeu e transbordar na vida do próximo. É o servir. E quando você serve, quando você ajuda o outro, você sabe que no seu íntimo você está agradando aquele que te criou, aquele que te amou, que te ama, que a cada dia te dá 24 horas para fazer o teu melhor. Ai, gente, eu fico tomada. Eu fico, como a palavra, Rose, empoderada pelo Espírito Santo.
Glória a Deus. Então já são 15 para as 6. Vamos cuidar do nosso presente maravilhoso que se chama dia. E lembre-se, tudo que vocês fizerem, coloca Deus na frente. Vocês vão ver o resultado. Ah, eu quero depoimentos, tá, gente? Igual esse que a Rose botou aqui, né? Que tá aprendendo, que também tá fazendo a obra dela lá, que o Papai do Céu tá abençoando grandemente. Me contem a transformação que vocês já estão vivendo. O que você tá aprendendo? Eu tenho alguns depoimentos de algumas amadas aqui, mas eu não posso postar. Porque são coisas que elas não querem. Então, deixa quieto. Mas aqueles que puderem, aqueles que não se sentirem envergonhados, né? Deixa aí no inbox. Não precisa botar nos comentários aqui embaixo, não. Pode botar inbox mesmo. E aí eu vou compartilhar pra gente incentivar, gente. Porque é comunicação, é relacionamento. Eu sempre falo pra vocês aqui que o Deus quer da gente é relacionamento, né? A minha filha esses dias falou assim: mãe, eu vou orar na minha mente. No primeiro dia eu até deixei, porque às vezes, né? Enfim, vamos respeitar um pouquinho. Aí no segundo dia, mãe, eu vou orar na minha mente. Aí eu disse: minha filha, você tá com preguiça de falar com Jesus? Aí ela... Falei: poxa, filha, você não gosta de ser abençoada? Você não gosta de pedir as coisas para Papai do Céu e receber? Você não fica feliz quando ele manda as recompensas para ti? Por que você tá se negando a falar com ele? Aí ela... né, mãe? Vamos orar, vamos orar. E nós temos a nossa oração aqui, né? Nós fazemos o Pai Nosso, ela conhece o Pai Nosso, mas nós conversamos, nós agradecemos por um monte de coisa e nós pedimos também um monte de coisa. Tudo pela família, pelo próximo, enfim. Cada um tem seu jeitinho de falar com Jesus, né? Então aqui em casa não é diferente. Diariamente, de manhãzinha, na hora do almoço a gente agradece, de noite antes de dormir também a gente entrega, enfim. Mas é um incentivo, né? É aquela sementinha. Por isso que eu chamo as nossas crianças de sementes do amanhã. E eu estou sempre aqui puxando a orelha de vocês, papai, mamãe. Vamos ficar atentos, porque nós somos o exemplo, né? É o que nós fazemos que as crianças absorvem, principalmente na idade pequititinha, que nem a minha, que tem apenas 7 anos. Então, papais e mamães, sejam exemplos, busque conhecimento, busque se abastecer da palavra, porque realmente, de fato, quando a gente se entrega de coração e verdade, é só prosperidade, é só coisa boa. Rose, um magnífico dia, abençoado, iluminado, repleto de bênção. Ó, tô esperando seu depoimento, tá? Beijo, gente. Papai do Céu os abençoe ricamente sempre. E a gente se encontra amanhã. Sejamos todos luz e sal na terra. Até o próximo estudo.